Vamos abrir nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 13, dos versos 31 a 35. Evangelho de João, capítulo 13, 31 a 35. Enquanto o irmão vai folheando a sua Bíblia, eu queria dizer que o sermão que nós vamos trazer hoje pela manhã, na verdade, ele faz parte de um grupo de 3 sermões. Não são pregações expositivas sequenciais, são pregações expositivas, sermão expositivo, mas não sequenciais. Hoje, agora de manhã, vamos pregar no Evangelho de João. À noite nós vamos trazer uma palavra na primeira carta de João. E na quarta-feira, quando concluímos esses 3 sermões, nós vamos trazer uma palavra, concluindo então isso, em 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Hoje nós vamos falar, conforme está na tela, esse tema aí, o mandamento do amor gracioso. Vamos falar juntos? O mandamento do amor gracioso. À noite nós vamos falar sobre a vitória do amor gracioso. E na quarta-feira nós vamos falar de um compromisso de amor, um compromisso do amor gracioso. Então, eu peço que o irmão acompanhe enquanto eu faço a leitura do texto. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Assim todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa é a palavra de salvação do Senhor para nós nessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez em oração na tua presença te pedimos: vem sobre nós com teu Espírito. Estamos diante da tua palavra, tua sagrada Escritura, e que a tua verdade venha ao encontro dos nossos corações. Ela venha ao encontro para concordar com aquilo que já estamos fazendo certo, e venha de encontro aos nossos corações para confrontar aquilo que estamos errados. Que sejamos encorajados, corrigidos e aperfeiçoados pelo teu Espírito. Que toda vaidade humana, minha ou de qualquer outro, seja colocada por terra no nome de Jesus. Que toda a voz concorrente seja silenciada no nome de Jesus. Somente a tua voz nesse lugar. Que teu Espírito venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido e muito pregado e muito ensinado. Ainda que seja muito conhecido, muito pregado e muito ensinado, e até fácil de ser entendido, é difícil de ser vivido. E nós estamos nesse mês que destaca o nosso compromisso de anunciar o amor gracioso. No primeiro domingo, o pastor Lucas, ele teve a oportunidade pela manhã e também à noite, de demonstrar, de comentar, de ensinar ali, através da Escritura, o que é o amor gracioso. E essa palavra gracioso que a gente está usando no tema, ela não é uma palavra à toa, ou uma palavra apenas para dizer que o amor é até talvez meigo, piegas. Não chega a isso. O termo gracioso é um termo que a gente usa na teologia para dizer que esse amor é um amor que é fruto da graça. Então, amor gracioso é por isso, porque ele é fruto da graça de Deus, ele é consequência da graça de Deus, e nós sabemos que nós somos salvos pela graça, né? Por meio da fé, e uma vez que recebemos desta graça, recebemos deste amor. Talvez alguém possa dizer o contrário, que a graça é fruto do amor.
Na verdade, quando a gente fala de um Deus infinito, quando a gente fala de uma eternidade, nós não podemos nos prender ao tempo, ainda que o Senhor se faça presente no tempo e que na plenitude dos tempos Ele manifeste a sua atuação. Quando falamos da eternidade do nosso Deus, não há tempo, Ele é fora do tempo, transcendente, mas Ele também é imanente dentro do tempo e se envolve com a criação e Ele participa da criação. E a maior prova disso é quando Ele então, na pessoa do Filho, se manifesta e vive entre nós e faz uma grande obra. Queridos, bem, o amor é fruto da graça, a graça é fruto do amor. Não importa qual ângulo você queira discutir isso, mas o importante é dizer e entender que não existe graça sem amor e não existe amor sem graça. E quando então vemos o mundo falando de amor, um mundo que está desgraçado, porque está sem a graça de Deus, é um mundo que não sabe o que é amor e não sabe vivê-lo. E ainda que faça algo parecido, é uma imitação fajuta, barata, que não pode ser feita de forma plena, até porque ainda que o ser humano tenha a imagem e semelhança de Deus, e sim todos nós temos, o pecado não extinguiu e removeu a imagem e semelhança de Deus. O pecado ele arranhou, o pecado ele deturpou. Por isso vemos pessoas vivendo o amor deturpado, o amor arranhado. Mas aqui nesse momento nós vemos Jesus dando para nós um novo mandamento. Interessante que ele fala um novo mandamento, ainda que o Velho Testamento já falasse de amar a Deus e amar ao próximo, e ele mesmo, Jesus, também tinha dito que a lei se resumia a amar a Deus, amar ao próximo. Ele agora apresenta um novo mandamento. Nós vamos entender isso. Primeiro eu queria fazer um destaque aqui acerca do contexto. O Evangelho foi escrito por João, para quem tem dúvida. O fato de estar escrito o nome aí, não quer dizer que tenha sido ele, porque esses são escritos que nós colocamos, os estudiosos e os editores da Bíblia, mas a gente sabe por inúmeros estudos, inúmeras pesquisas e evidências, que o Evangelho foi escrito por João. E alguém pode pensar assim, por que ele está falando essa coisa tão óbvia? Porque nós vivemos tempos em que o óbvio precisa ser dito. Nós vivemos tempos em que pessoas dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, no máximo conteria a palavra, mas não é a palavra de Deus. Então nós precisamos falar o óbvio. Tem gente que diz que não foi João que escreveu, tem gente que diz que o que está escrito como Jesus falando, não foi Jesus que falou. Tem gente que diz que Jesus nem ressuscitou, tem gente que diz que Jesus não morreu, tem gente que diz que Jesus não veio. Apesar das evidências, não apenas espirituais, mas as evidências científicas. Então nós precisamos falar o óbvio. O Evangelho de João foi escrito por João, aproximadamente 85 a 95 depois de Cristo. E o Evangelho de João, ele tem um tom diferente dos demais evangelhos. Ele tem um tom espiritual e pastoral. E diferente desses demais evangelhos que nós chamamos de sinóticos, que tem a mesma... narram a mesma cena, né, por ângulos diferentes, mas a mesma cena. João ele não vai narrar as mesmas cenas, ainda que hajam similaridades também. Ele vai narrar a obra de Jesus, os feitos de Jesus, interpretando o significado teológico daquilo que está acontecendo. E assim ele já apresenta para nós Jesus como Filho de Deus. E é por isso que a gente, quando fala para algumas pessoas assim, qual livro eu devo começar a ler, aquele novo convertido, aquela pessoa que precisa aprender a ler a Bíblia, a gente orienta a estudar pelo Evangelho de João, porque o Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus. E é interessante que o Evangelho de João não tem como você ficar neutro, não tem como você lê-lo e dizer assim, pode ser, talvez, quem sabe. Na verdade toda a Escritura, mas o Evangelho de João de forma mais específica, porque ele apresenta Jesus como Deus. Em vários momentos. João 8 é um capítulo clássico em que Jesus vai se afirmar o eu sou. Então veja, não tem como alguém ficar isento ali e dizer assim, eu sou neutro, eu não sei bem, talvez, quem sabe, não. Ou você crê que Jesus é o Filho de Deus, ou você, ignorando, não crê que Jesus é o Filho de Deus. E aqui então João ele escreve, ele tem um motivo para escrever o seu Evangelho, para fortalecer a fé dos cristãos, do contexto em que ele estava inserido, nos anos 85 a 95, como eu mencionei aqui. E
fortalecer a fé porque eles estavam num momento de ainda perseguição, sim, com certeza. Eles estavam num momento de heresias aflorando e aumentando nas igrejas. E também eles estavam com o objetivo de alcançar outros irmãos, cumprindo o mandamento de Jesus, a ordenança de Jesus, da grande comissão. Bem, e então o objetivo é fortalecer a fé dos cristãos, conduzir os incrédulos à salvação e naturalmente destacar, fazer um destaque do amor que Deus manifestou em Jesus. Por isso, nós temos textos conhecidos como João 3,16, que vai falar que Deus amou o mundo, e João fala muito do amor, e nas suas cartas também. E aqui no capítulo 13 nós temos uma cena interessante. No capítulo 13, que nós já lemos esse trecho que vamos estudar aqui, nós vemos Jesus dando início a um discurso, conhecido um discurso de despedida. Ele estava preparando os seus discípulos para a sua partida. Ele naturalmente iria morrer na cruz e ressuscitar e subir aos céus. E deixaria o Consolador, o Espírito Santo. Ele assumiria o reinado na glória com o Senhor, com o Pai, e enviaria o Espírito Santo para continuar o ministério aqui na terra. E é interessante que ele inicia, porque essa conversa é longa, irmãos. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 16. Ele inicia essa conversa, e é isso que nós vamos estudar aqui, esse início, falando de amor, para depois falar de muitas outras coisas. Falar para os discípulos não se turbarem o coração, por exemplo, no capítulo 14, não ficarem entristecidos pela partida dele, falando sobre de que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai falar que Ele é a videira, que deveriam estar ligados a Ele. Ele vai falar que deixaria o Consolador no capítulo 16. E o Consolador convenceria do pecado, da justiça, do juízo, que guiaria todos à verdade. Muitas coisas Jesus ia ensinar, preparativos finais para aqueles discípulos, que ainda teriam um momento de fraqueza, incredulidade. Pedro ainda ia negar Jesus 3 vezes, quando Pedro queria dizer que morreria por Jesus, Jesus disse: não, você vai me negar. Tudo isso aconteceu naquela cena, que a gente entende que foi ali no contexto da ceia, na verdade após a ceia, que nós vemos então, é o momento em que a ceia foi concluída. Então Jesus desmascarou o traidor Judas na mesa. Ele participou da comunhão e depois foi desmascarado, e ele sai para trair Jesus. Quando ele sai para trair Jesus, é a hora que Jesus inicia os ensinamentos finais para aqueles verdadeiros discípulos. No meio dos falsos não, enquanto o falso ainda estava junto, ele ensinou muito. A gente vai dizer aqui, tem gente que vai dizer que são 3 anos de ministério, mas na verdade se você fizer a conta certa, vai dar 1 ano e 8 meses, alguma coisa assim. Porque existe o ministério particular de Jesus e o ministério público, em que ele convoca os seus discípulos. E naquele seminário intenso, o traidor participou e aprendeu muita coisa. Isso já é um ensinamento para a gente. Os traidores participam da comunhão, os traidores aprendem aquilo que nós aprendemos. A diferença é que os traidores não ficam, não permanecem. Eles saem para trair. E os fiéis permanecem. Os discípulos permaneceram então e ouviram sobre um novo mandamento. Esse aí o traidor não ouviu, mas os discípulos ouviram. E aqui então, nesse trecho, Jesus vai revelar que esse mandamento de amor, ele não é uma regra apenas. Ele não é uma simples regra a ser cumprida como uma lei de qualquer nação a ser cumprida, mas ele é uma expressão da glória de Deus. Ainda que seja algo para ser cumprido objetivamente, como uma regra, é também uma expressão da glória de Deus. E o primeiro ponto que eu queria então destacar para os irmãos, eu estou sem um negócio que eu esqueci ali, e eu fiquei sem graça de ir lá pegar, então vai passando aí. A glória de Deus no amor. Veja aí o primeiro ponto, os versículos 31 e 32. Jesus então inicia o seu discurso, e esta conversa longa, para falar inicialmente de amor, falando da glória de Deus. Isso nos ensina muita coisa, irmãos. Já nos ensina que o primeiro alvo da nossa vida é a glória de Deus.
A Bíblia toda nos ensina que nós vivemos para a glória de Deus, nós existimos para a glória de Deus, que até, veja, cuidado para quem não tem condições de interpretar o que eu vou falar, talvez se sinta uma informação talvez muito difícil ou muito dura de aceitar, mas tudo glorifica a Deus, todo o universo glorifica a Deus. Você fala assim, não, isso aí é fácil de aceitar. Não, não. No universo tem pecador, no universo tem sofrimento, no universo tem males. E isso, de uma forma ou de outra, também glorifica a Deus. No sentido que quando tudo se consumar, toda a justiça de Deus será satisfeita. Tudo é para a glória de Deus. Se você está no sofrimento, é para a glória de Deus. Não é para comemorar, obviamente, porque é ruim. Mas é para glorificar a Deus. Talvez eu não sei se eu diria como os pentecostais, você pode glorificar de pé no momento de sofrimento? Talvez não. Mas eu diria, você pode glorificar de joelhos, reconhecendo que apesar do sofrimento, isso é para a glória dele. Você pode se colocar diante do Senhor e dizer assim, eu passo por isso, como um privilégio de glorificar o teu nome. Tudo é para a glória de Deus. E Jesus então inicia falando sobre glória e falando sobre sofrimento, porque nós sabemos do que Jesus está falando. Ainda que os discípulos não entendessem totalmente ainda o início, o que ele estava falando, eles entenderiam ao longo da conversa. Nós sabemos do que Jesus está falando. Ele disse assim, o texto vai dizer, no 31, depois que Judas saiu, ou seja, sai o traidor, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado. Aí você pensa assim, vai ter festa. Não. E ele continua, e como o Filho do Homem é glorificado, Deus é glorificado. Bem, vai ter festa, vai ter glória. Vamos cantar, eu vejo a glória do Senhor. Vamos cantar, hoje aqui, vamos cantar aquele cântico velho, mas vamos cantar. Por quê? Porque vai ter festa, vai ter glória. Eu vejo a glória de Deus. Não. Aí ele diz assim, se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Se você só ler o versículo, mas não entender o contexto, você vai achar que vai ter festa. Não vai ter festa. Vai ter morte. A glória de Deus no sofrimento do Filho dele. A glória do Filho na morte. Aqui nós podemos entender que se você sofre, se eu sofro, se nós sofremos, é para a glória de Deus. Porque o próprio Filho sofreu para ser glorificado como Filho de Deus e para glorificar o plano perfeito do Pai. Na cruz de Jesus nós veríamos, aqueles discípulos veriam e nós já vimos o amor gracioso de Deus sendo plenamente revelado. E o querido pastor Lucas já pôde detalhar sobre isso. É preciso entender que não há separação, irmãos, entre a glória do Pai, a glória do Filho. Ele está também demonstrando unidade com o Pai. E por que isso é importante? Porque o amor que nós devemos viver com os nossos irmãos, é um amor que é expresso nas três pessoas da Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É isso que nós vemos aqui. O Pai glorificando, o nome do Pai sendo glorificado e glorificando o Filho, e o nome do Filho, e o Filho também glorificando o Pai. Nós devemos viver uma vida de amor em que nós, quando estamos com os nossos irmãos, glorificamos a Deus, agindo, nos relacionando com os nossos irmãos. Não é possível haver um comportamento equivocado, pecaminoso perante os nossos irmãos, e por isso, por falta de amor, e achar que estamos glorificando a Deus. Ainda que aquele mal, no último dia, sendo devidamente satisfeito na justiça de Deus, glorifique a Deus, o mal em si não glorifica a Deus, porque quando alguém pratica o mal, ela não está glorificando a Deus. Ainda que Deus transforme toda aquela realidade em glória para Ele, a quem pratica o mal e deixa o amor de lado, não está glorificando a Deus. Mas é interessante que a glória de Deus, ela vai se manifestar num amor que sacrifica tudo, que se sacrifica e que se entrega. Jesus então ele vai aqui nesse momento já falando de glória, e já mais à frente falaria do seu sofrimento, para eles entenderem o que seria essa glória. Jesus ele está deixando claro que o amor de Deus por toda a humanidade, para a salvação de todo aquele que crê, é um amor que se sacrifica. Então viver o amor gracioso é receber esse amor que se sacrificou e vivê-lo de forma que você e eu, nós nos sacrifiquemos. Segundo ponto, verso 33.
Jesus, então ele vai falar meus filhinhos. Na interpretação bíblica, muitos vão dizer que isso aí foi uma forma de João escrever, que não necessariamente Jesus teria dito. Eu prefiro ficar com que Jesus falou isso mesmo, porque João escreve muito meus filhinhos nas suas cartas, né? Eu vejo claramente que Jesus pode ter falado meus filhinhos e João aprendeu com o mestre a tratá-los com carinho, não é verdade? Bem, mas o fato é que João então escreve meus filhinhos, Jesus está dizendo, né? Vou estar com vocês apenas mais um pouco, vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Aqui nós vemos, para quem gosta de ternura, de um amor mais meigo, Jesus sendo, de certa forma, exercendo uma certa ternura com os seus discípulos, um cuidado mais carinhoso aqui. E ele chama os seus discípulos de filhos, filhinhos, com carinho, demonstrando uma certa afeição. E aqui reflete o que nessas palavras? Reflete cuidado pastoral. Jesus estava cuidando deles de forma bem pastoral, como suas ovelhas. E ele então inicia um discurso de forma carinhosa, porque o discurso seria difícil, a conversa seria difícil. E ele então preparando os seus discípulos para a sua partida, e ele vai dar uma ênfase aqui no tempo. O tempo é curto, ele está dizendo, o tempo está acabando, vocês vão procurar por mim e vocês não vão me encontrar. Eu vou ficar com vocês apenas mais um pouco, e depois vocês não vão mais me encontrar. Não é uma boa notícia, a princípio. Claro que nós sabemos o significado todo disso, e é lógico que isso é uma excelente notícia. Mas quem estava ali convivendo com Jesus todo dia, não era uma boa notícia. Por isso que no capítulo 14 ele vai dizer, não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração. Creiam em mim, é isso que ele vai dizer. E bem, essa despedida, entenda isso, Jesus não estaria abandonando eles. Mas Jesus estaria iniciando um novo tempo, uma nova realidade, uma nova forma de relacionamento com Deus, em que Jesus naturalmente subiria e o Espírito Santo iria mediar esse relacionamento, habitando nos corações dos cristãos, dos crentes em Jesus. Então a partida de Jesus já estava ali nesse momento desafiando os discípulos a terem maturidade para suportar a conversa em si, a notícia, e suportar a realidade que viria. E o que nos ensina é que aqui vemos que quando estamos falando da glória de Deus, a glória de Deus que tem relação com o seu sacrifício, o sacrifício do seu filho, melhor dizendo, e quando estamos falando de um sacrifício, que naturalmente todo sacrifício vem com sofrimento, e sofrimento é acompanhado de uma má notícia, e uma má notícia, ela precisa de maturidade para lidar. Ela precisa de maturidade, e eles estavam naquele momento sendo preparados para desenvolverem uma certa maturidade, para poderem viver o amor que Jesus ia apresentar, para poderem praticar este amor que Jesus iria apresentar mais à frente. O amor como um fundamento daquilo que eles iriam ter que fazer, aquilo que nós também temos que fazer, o fundamento, a base para cumprirmos as demais atribuições que o Senhor nos confiou, e uma delas está no próprio tema, né? Que é anunciar o amor, anunciar o Evangelho, anunciar a grande obra de Deus realizada através de Jesus. É por causa do amor e por amor e com amor. Então veja, aí nós vamos ao terceiro ponto para entender o que Jesus está falando. Verso 34, o mandamento do amor. Ele apresenta, como eu tinha dito, um novo mandamento lhes dou. Um novo mandamento lhes dou. E aí ele declara, faz uma ordem. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Não é simples praticar o amor de Jesus. Não é simples. No Velho Testamento, viver um amor proposto pela lei, naquela época em que a revelação não estava plena, porque precisava da presença do Filho, da manifestação do Filho de Deus, naquele momento alguém poderia dizer, talvez fosse mais fácil, mas na verdade nem era, porque aquele amor da lei ainda é o mesmo amor que Jesus está agora de forma mais ampliada, revelando.
Era impossível cumprir aquele amor na lei, por isso que Paulo vai dizer que a lei era impossível de ser cumprida, que a lei tinha um propósito de levarmos, né, a levar todos nós a reconhecer o pecado, a perceber a sua incapacidade de amar e de cumprir todas as outras ordenanças ali, as ordens dos 10 mandamentos e as demais leis do Velho Testamento. Mas Jesus as resume ao amor, e aqui ele apresenta um novo conceito de amor, para que seja cumprida toda a lei. Um novo conceito. É claro que nós sabemos que Jesus foi o único que cumpriu a lei, e nós, propriamente dito, nós não a cumprimos, não conseguimos cumpri-la. Então, como nós a cumprimos? Vai no culto jovem, toda sexta-feira nós estamos pregando Romanos, você vai saber. Não, brincadeira. Isso aí foi só para descontrair. Como nós cumprimos a lei? Quando estamos em Cristo. Cristo cumpriu a lei para que nós pudéssemos ser considerados cumpridores dessa lei. Ainda que não consigamos cumpri-la de forma plena, Cristo nos satisfaz e completa, para que sejamos vistos pelo Pai como cumpridores da lei, ou seja, justos, justificados, regenerados e muito mais. Vá na sexta-feira, você vai saber mais sobre isso. O fato é que Jesus apresenta um novo conceito de amor. E entenda, é mais profundo. E eles ainda não viram tudo, porque Jesus ainda ia se entregar, mas nós já vimos. A revelação já está fechada e plena para nós. Nós já sabemos a profundidade desse amor. Jesus, então, apresentando esse novo padrão, já preparava eles para o que seria esse amor. Um amor sacrificial, um amor incondicional, ainda que esse termo esteja muito desgastado. Muita gente escreve muita coisa, eu tenho um amor incondicional. Não é bem isso. O amor sacrificial, porque exige sacrifício. O amor incondicional, porque não requer condições para o agente que vai amar. Manifeste o seu amor. Deus não viu nada de bom em nós, nada que o motivasse a nos amar. Pelo contrário, éramos inimigos de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos alvo da ira de Deus. E Ele mesmo assim, não só não havia motivos para nos amar, mas havia motivos para nos odiar. E de fato Deus, na sua justiça, odiou todo o nosso pecado. E odiou o pecador enquanto praticava o seu pecado. Mas ainda que o odiasse como inimigo, também o amou como inimigo. Decidiu amar. Amou, para transformá-lo em filho, para transformá-lo em membro, parte da sua família. Então o mandamento do amor, ele tem uma profundidade maior, porque Jesus, então, apresentando esse novo padrão, deixa claro que esse amor é um amor de sacrifício e incondicional, porque não exige condições. Queridos, não importam as relações que nós estejamos aqui lidando, maridos e mulheres, pais e filhos, irmãos aqui da igreja, ou até demais parentes, o amor, o novo padrão de amor, não exige condições. É entrega pelo seu irmão, e é também não esperar que ele te ame. Não exigir que ele te ame, ainda que seja um mandamento também para ele. É amá-lo. Tem gente que está esperando. Não, eu só vou quando o outro fizer. Não. Você só vai? Como assim você só vai? Você vai, porque Jesus mandou. Porque Jesus fez. Imagina se Jesus falasse assim, eu só vou quando eles resolverem. Imagina, nós estávamos perdidos, né? Aí a gente quer ser assim, o padrão de Jesus é incondicional. E é perseverante, não desiste. Jesus não desiste. Tem aquela canção que diz, Ele não desiste de você. Eu diria que Ele não desiste do amor. Por isso Ele não desiste de você. Porque se Ele só olhar para você, Ele desiste, nem começa. Se Ele olhar só para mim, Ele nem começa. Mas Ele não desiste de amar. Então veja, aqui, se você parar para pensar naquela cena mesmo, Ele já tinha, Jesus, lavado os pés dos seus discípulos. Serviu os discípulos com a prática
bem difícil naquele tempo, que seria lavar os pés. Lavar os pés seria igual a gente lavar o pneu do carro, lavar o pneu da bicicleta, porque os pés dos discípulos eram o pneu daquela época. Imagina a sujeira que tinha. E Jesus fez isso, lavou os pés dos discípulos para ensiná-los como seria esse amor, um amor de entrega e de sacrifício que não via barreiras e que eliminava as barreiras, que transcenderia então as barreiras e assim refletindo o verdadeiro coração de Deus, que ainda que houvesse uma separação, um abismo entre Deus e os homens por causa do pecado, Deus não levou em consideração essa barreira, e no plano dele, Ele colocou o Filho dele para cumprir esse plano e nos alcançar. Ele veio até nós. Eu fico pensando, a gente tendo que imitar esse amor. Todas as brigas eventuais que a gente possa ter com as pessoas e chateações, quantas barreiras nós colocamos. Quando vemos a cena do jardim, vemos barreiras sendo colocadas. A cena do capítulo 3 de Gênesis, do pecado original entre o homem e a mulher, em que a mulher então peca inicialmente e o homem de fato valida o pecado da mulher também pecando. E a primeira coisa que aquele casal faz é se esconder de Deus. Barreira, separação. Quando Deus o chama, e não chama a mulher em primeiro lugar, chama o homem, a responsabilidade que era dele, ele vai dizer algo do tipo: eu estava fazendo tudo certo, até que a mulher que tu me deste, veio com uma história aí, eu comi. Barreira, além de colocar a culpa no outro, barreira, separação. E o que vemos é separação. O pecado trabalha com essa questão de separação de Deus, uma separação, um rompimento vertical, separação horizontal, não tem conexão, as pessoas não estão mais se amando por causa do pecado. E separação também com o ambiente que vive, a gente só deturpa o ambiente, destrói o ambiente que a gente vive, com a criação de Deus, quando deveríamos ser exemplo, nós cristãos então, exemplo, de quem devidamente foi restaurado. Então restaurou a conexão vertical, restaurou a conexão horizontal com os irmãos, e restaurou também com o ambiente. Cristo chama então os discípulos nesse momento, ele fala assim: amem-se uns aos outros. É claro que nessa conversa restrita, é preciso entender, essa nova realidade de amor só pode ser vivida entre discípulos. Por isso Judas não estava mais. Entre discípulos. Nós vamos entender no ponto 4. Entre discípulos. A conversa é entre aqueles que creem em Jesus. Esse novo padrão de amor é entre aquele que foi alcançado e transformado pelo amor de Jesus. Ainda que naquela conversa eles ainda seriam transformados, mas é para quem de fato continuaria com Jesus, vamos dizer assim. E nós aqui. Então veja, esse novo padrão de mandamento ao ponto de morrer. Eu não diria que você tem que morrer, eu não tenho essa, vejo na escritura, você tem que morrer pelo próximo, em geral. Ainda que possamos fazer isso numa situação de defesa, numa situação de ajudar a quem está precisando, passando fome, você vai ajudar, você sacrifica, mas não é uma obrigação necessariamente você morrer, necessariamente aqui, nesse texto nós não vemos isso, mas nós vemos uma obrigação a morrer pelo irmão em Cristo, porque foi por quem Cristo morreu. E aí ele vai dizer, como eu os amei. E ele fala no passado uma coisa que ele faria ainda no futuro. Que mostra que esse amor ele é atemporal. Mostra que esse amor transcende o tempo, porque o nosso Deus está além do tempo. E aí ele diz, vocês devem amar-se uns aos outros. Ele não disse, vocês devem sentir vontade de amar. Ele não disse isso. Ele não disse, vocês devem sentir um carinho tão grande pelas pessoas que os levaria a amar. Não, ele não disse isso. Ele não disse nem que vocês devem ter boa vontade para amar. Ele só disse, vocês devem amar. Sabe por quê, irmãos? Porque em nós, na nossa natureza carnal, não há
vontade, ou melhor, boa vontade. Não há. Na nossa natureza pecaminosa, não há nenhuma vontade para agradar a Deus. Pelo contrário, o pecado quer desagradar a Deus. O pecado produz em nós uma vontade de sermos deuses, de nos agradarmos. Ainda que nós, não, eu não quero ser Deus. Você pode negar, mas você vive querendo ser Deus, querendo se agradar e não agradar a Deus. Então veja, aqui, o amor de Deus sendo revelado aqui, Jesus falando sobre esse amor, Ele está dando uma outra perspectiva. Uma perspectiva de que, ainda que não haja boa vontade na carne humana, na natureza pecaminosa humana, faça. Deixar bem claro que Jesus, por não ter pecado, tinha toda a vontade, e mesmo com toda a vontade, para mostrar a sua humanidade plena, ele teve medo, e na oração do Getsemane ele fala: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. É isso que ele diz. Ele pede, mas reconhece que deveria fazer, porque a vontade do Senhor deveria ser feita, cumprida. Ele não tinha má vontade, porque ele não era pecador, obviamente. Mas ele teve ali como homem um momento de temor. Você e eu temos os nossos momentos de não querer fazer. Mas ainda que não queiramos fazer, não somos autorizados a desistir. Devemos continuar, porque Jesus não desistiu. Jesus perseverou. E o quarto ponto, para explicar melhor isso, nós vemos que esse amor de Jesus, esse padrão de amor de Jesus, é um amor que se anuncia, e isso responde ao que eu estava dizendo, de que é um amor entre discípulos. Jesus disse na grande comissão, Mateus 28, 18, 19, 20, 18, ele vai dizer que foi dada a ele toda a autoridade no céu e na terra, e aí ele vai dizer, portanto vão, ele dá uma ordem, vão, façam discípulos, ele vai dizer. E veja, quando Jesus manda fazer discípulos, eu pergunto, como é fazer discípulos? Ele, naquele texto, ele explica: batizando e ensinando a obedecer todas as coisas. Como que se batiza? Pregando o evangelho a toda criatura, nos outros textos está lá. E quando eles responderem, as pessoas responderem com fé em Jesus, por causa do amor de Deus, por causa da ação do Espírito Santo, ela seria ensinada e batizada, conforme Jesus falou na grande comissão. O fato é, que vemos aqui então, que Jesus, na grande comissão, deixa claro que deveríamos fazer discípulos anunciando, pregando o evangelho. E sim, a pregação do evangelho nunca deverá ser substituída, a pregação da palavra nunca deverá ser substituída por outras ideias diferentes. Por exemplo, não que não tenha o seu lugar, o seu momento, mas gestos, encenações, ou qualquer tipo, ou até canções. Não. A pregação do evangelho é pela palavra, a pregação falada, falando em todos os idiomas, ainda que o idioma seja, e aqui fazendo uma referência aos meus irmãos surdos aqui, Libras, é um idioma, é falar. A fala, a pregação não deverá ser ignorada, mas ainda que ela não deva ser ignorada, deve ser acompanhada de evidência, de transformação, acompanhada de testemunho de quem a transmite. E é aqui que entra o que Jesus está falando, de um amor que se anuncia, e se você anuncia esse amor, você anuncia pregando, sim, falando e vivendo. E é por isso que esse amor é entre discípulos, porque não pode fazer discípulo senão aquele que é discípulo. Não pode anunciar senão aquele que recebeu a anunciação e creu. O texto diz assim, verso 35, com isso o quê? Amar como Jesus, os irmãos. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então veja, há um alvo, a glória de Deus, mas há um alvo para a realidade na terra também.
A pregação do Evangelho. O amor deve ser uma das formas, ou talvez a principal forma de comunicação do Evangelho. Ou com amor se deve comunicar o Evangelho. Esse amor, então, ele é gracioso, porque ele é cheio de graça, e evangelístico, porque ele evangeliza. Ao verem, então, Jesus aqui falando sobre esse amor, os discípulos começariam então a entender, e todas as pessoas que verem a igreja, todas as pessoas que viram os discípulos vivendo esse amor, entenderiam, e seriam atraídos por Jesus. As pessoas são atraídas por Jesus por causa do amor. Por isso que vemos em Atos, quando o Espírito Santo então se manifesta aos apóstolos, e a igreja primitiva é inaugurada, a pregação de Pedro ousada. A gente vai ver no final daquele capítulo 2 ali, mostrando como a igreja estava crescendo, e uma das passagens ali, um dos textos ali vai dizendo que a igreja então crescia, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, mas dizia também que os irmãos que estavam crendo em Jesus, aquela igreja que estava sendo formada, caíam na graça do povo, ou seja, eles estavam vivendo esse amor, ao ponto de todos saberem, e crerem, e serem atraídos por Jesus. Agora é importante entender que se todos vão saber que nós somos discípulos de Jesus, isso é importante, é para isso que devemos amar também. Por isso o tema, né, anunciemos o amor gracioso. Se todos, então o amor que se anuncia, se todos vão saber, existem implicações que são positivas, e algumas eu já as mencionei, existem implicações negativas. Algumas questões positivas, como o testemunho do Evangelho, que eu já falei, isso testemunha do Evangelho, atrai as pessoas para Cristo, isso aumenta a credibilidade de quem está pregando, da igreja, perante quem recebe a mensagem do Evangelho. Isso vai impactar no nosso convívio, nas nossas relações pessoais, fortalecendo os laços familiares, amizades e nas comunidades. Isso vai superando as nossas diferenças, viver essa realidade. Isso glorifica a Deus, e isso de forma natural evangeliza as pessoas, fortalece a nossa identidade. Eles são discípulos de Jesus, porque eu sei, porque eles amam como Jesus. Agora existem algumas implicações negativas, entenda, não é que é negativo porque é ruim, no sentido de que é uma consequência e o amor é algo errado, não, o amor é certo, claro, sabemos, mas a consequência é negativa no sentido dos desafios que nós enfrentamos, porque as pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus. É importante, você está preparado para amar? Creio que sim, porque o Espírito Santo habita em você. Você está preparado para as coisas boas que o amor produz? Claro. Mas você está preparado para as dificuldades que o próprio amor, viver esse amor vai nos colocar? Essas dificuldades que esse amor vai nos colocar por causa de uma oposição que há entre o amor de Deus e a realidade espiritual que vivemos em relação ao mundo que é opositor a Deus. Veja, as pessoas vão ter expectativas elevadas sobre nós. O mundo vai exigir perfeição de nós. Você não vai cair nessa balela. Nós não fomos chamados para ser perfeitos, chamados para ser santos em busca da perfeição no último dia. Julgamento e crítica, as pessoas vão nos julgar, as pessoas vão, qualquer erro, isso aí é o crente. Está preparado para ser provocado? Está preparado para passar por deboche? Desafiado? Vai fazer o quê? Fazer nada, igual Jesus. Está preparado para ser perseguido? Perseguição. Quando a gente começar a pregar e viver a realidade, isso vai incomodar os opositores de Jesus, como incomodou naquele tempo. E Jesus não se negou a viver os seus embates ali com os seus opositores. Ele até, com relação aos religiosos hipócritas, ele fazia questão de combatê-los. Mas o fato é estar preparado, estamos preparados para que anunciemos de tal forma, para que todos saibam de tal forma que vão se opor a nós. Pressão para a gente ter uma conformidade. Haverá uma pressão sobre nós. Você mesmo vai se cobrar, você mesmo vai perceber, não estou conseguindo. Está preparado para isso? Está preparado para a sociedade? A mesma sociedade que caiu na graça por causa do amor, é uma sociedade incoerente ao ponto de também rejeitar e perseguir. A sociedade rejeitar você,
Existem pessoas que têm vivido o Evangelho por todo o globo terrestre e também aqui no Brasil, ainda que não seja uma perseguição tão profunda em relação a outros lugares, ainda assim, você está preparado para isso? Há rejeição. E há rejeições terríveis, como famílias, pais rejeitando seus filhos, deserdando seus filhos até, filhos rejeitando seus pais, governos rejeitando seus cidadãos. Está preparado para você se manter em vigilância constante? Porque quem olha para você, vê Jesus. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que os caluniarem, os perseguirem, mentirem. Vocês são felizes quando isso acontecer. Jesus falou isso no Sermão do Monte. Está preparado para ser feliz diante da oposição? Talvez aquela pessoa possa se confundir, tendo que revelar o amor de Deus e ter vergonha de tanta pressão e de reconhecer o seu pecado. Às vezes a gente cai nisso. É o contrário, quem vive o amor de Deus entende que a perfeição não está em nós, está em Cristo. E tem que nos levar a nos arrepender todos os dias. 4 lições na tela. O que a gente aprende com isso? Primeiro lugar, a glória de Deus. Viver o amor mais gracioso, o amor gracioso de Jesus, amar de forma que isso anuncia o próprio amor revelado pelo Evangelho. Em primeiro lugar, glorifica a Deus. Então, sua função é comunicar o Evangelho com todo o seu ser. Nós devemos comunicar o Evangelho com tudo que temos, com a proclamação da palavra e com a nossa vida de amor, no padrão de Jesus, morrendo pelos nossos irmãos e sendo graciosos também com os nossos semelhantes. Isso glorifica a Deus. O seu alvo deve ser a glória de Deus. O seu alvo não deve ser ver apenas todo mundo feliz, alguma coisa melhor. Ainda que isso seja bom, buscar essas coisas, em primeiro lugar, a glória de Deus. Não adianta tentar tomar uma decisão, seja qual for da sua vida, se em primeiro lugar não for a glória de Deus. Glória a Deus, a glória para Deus. Eu faço por quê? Porque é para Deus, porque a glória é para Ele, porque isso glorifica o nome dEle, por isso exalta o nome dEle, porque isso revela quem Ele é, porque isso destaca o nosso Deus, exalta o nome dEle. Não precisamos de mais, senão a glória de Deus. Segundo, desenvolva intimidade com Cristo. O que vimos aqui é Jesus sendo íntimo com os seus discípulos, tendo um cuidado pastoral, pessoal e revelando amor com intimidade. Tenha intimidade com Jesus no sentido de que você busca o Senhor em todo tempo. Como você vai buscar ao Senhor ao ponto de ter intimidade? Com a sua dieta espiritual. Qual é a dieta espiritual do cristão, do discípulo de Jesus? Leitura da palavra, a oração e a participação na obra de Deus, a comunhão com os irmãos em Cristo. Terceiro, ame, sim, como Cristo amou. Então você precisa entender que viver essa realidade exige ser como Jesus, ou buscar ser como Jesus. Não adianta você desistir, eu vou vivendo, eu vou levando. Não vai levando, tu está sendo levado. Viva como Jesus, entregue-se como Jesus se entregou. Mas eu tenho que resolver as coisas da vida. Jesus falou com quem tinha que resolver as coisas da vida. Disse assim para ele: deixe que os mortos enterrem seus mortos. E todo mundo entende que essa conversa que Jesus estava tendo com esse jovem era uma conversa que o pai estava falecido num caixão e havia um velório. Não, essa conversa, o significado ali, o que estava acontecendo é assim: eu tenho um compromisso com a vida social e familiar, com meu pai, e quando eu enterrar o meu pai, um dia ele vai morrer, e eu acabar com esse compromisso, eu te sigo, Jesus. É o que a gente faz todo dia. A gente pega a nossa agenda e não submete ao Senhor, e fala assim: eu vou te seguir, Jesus, mas primeiro eu tenho que resolver isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu brinco com os jovens, quando eu falo sobre casamento, que eu tinha uma lista imensa de coisas que eu tinha que resolver para casar. E eu falo para eles: isso não é verdade. A gente não tem tanta coisa para resolver para casar. E a prova disso
É que eu estou casado há 16 anos, vou para 17, e aquela lista eu não completei, não acabei ela, até hoje. A gente inventa coisa e dificuldade, a gente quer impor uma agenda para Deus, quando a agenda de Deus é uma só: ame como Jesus. Você pode dizer assim: eu não estou escalado hoje no culto. Está sim, irmão. Olha para... E não precisa ficar fazendo aquele negócio de ficar falando para o teu irmão não, mas assim, olha para o teu lado direito, olha para o teu lado esquerdo, olha para frente, olha para trás, e olha para o boletim os nomes. Tem bastante gente para você amar, e sim, todos nós fomos escalados para isso. Eu não vou à igreja hoje porque não estou na escala. Tá sim, está na escala para olhar para o seu irmão do lado da direita, da esquerda, da frente, até de cima do telhado, não importa. Olhar para ele, amá-lo, e observar se ele está se parecendo com Jesus. É simples. Você tem que buscar o bem na vida do seu irmão. E como eu busco o bem na vida do meu irmão? Ele precisa parecer com Jesus, eu preciso ajudá-lo. E ele precisa me ajudar a parecer mais com Jesus, a ser mais com Jesus. Último ponto: seja um testemunho vivo. A sua vida precisa proclamar Jesus antes de você abrir sua boca. A nossa boca, a proclamação fundamental do Evangelho. Antes da nossa boca ser aberta, o que devem chegar são as marcas de Jesus. As coisas que devem chegar antes de nós até, são as marcas de Jesus. Quem vem aí? Alguém que tem as marcas de Jesus. Vamos ouvi-lo. É assim que deve ser. Seja um testemunho vivo. Anunciar o amor mais gracioso requer viver este amor mais gracioso ou gracioso. Anunciar o amor de Deus que tem graça para o pecador significa viver um amor que você recebeu e está transbordando na vida do seu irmão. Eu queria concluir este sermão, mas sem antes comentar com os irmãos a importância do que estamos ouvindo nesses dias de janeiro, e ainda continuaremos a ouvir na noite e também até o final do mês. Essa passagem aqui, ela nos chama, irmãos, a viver um amor que transcende toda a barreira, inclusive, naturalmente, a barreira do pecado, que rompe grilhões, que derrota as contendas, que traz paz, que excede todo o entendimento. O que vemos é que Jesus mostrou um amor que não é apenas, ainda que seja um sentimento. A própria palavra nos diz que o coração do homem é enganoso. Não confie no sentimento enganoso. Não espere sentir, porque você vai ser enganado por si mesmo. Ainda que seja um sentimento, é um mandamento. É uma entrega, é sacrifício. Esse amor, ele tem que ser a marca de quem afirma: eu sou de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu canto que sou de Jesus, eu falo para as pessoas que sou de Jesus. Antes disso tudo, a marca de Jesus tem que aparecer. É o amor. Imaginemos nós aqui. Imagine, pense, o impacto de uma igreja que consegue na sua plenitude, na sua membresia, viver esse amor. Ah, eu não gostei porque o irmão falou assim comigo. Ah, eu não gostei porque o irmão fez um negócio que não está, que é o protocolo, porque é a fila, porque o protocolo da igreja, o manual. Eu sei que a gente tem que ter ordem, e eu não estou dizendo para não ter ordem. Nós sabemos, existe ordem na casa de Deus, mas existe amor para permear toda essa ordem e isso não ser um peso. Olha, não está no manual, mas se os irmãos concordarem de forma espiritual, percebendo que é o melhor para o reino de Deus, vamos fazer uma concessão. As nossas assembleias, eu falei isso recentemente para a minha liderança, as nossas assembleias, graças a Deus, são uma bênção, e que continue sendo uma bênção. Lembre-se, irmão, quando você está numa assembleia, você fala: por que tem a ver assembleia com amor? Tudo, querido, porque a gente tem histórias, relatos nas igrejas, né? Que falta tanto amor que a gente vê cadeira voando em assembleia. As nossas assembleias têm que ser espirituais, e tem sido. O irmão está numa assembleia para discutir as questões da igreja,
E onde está o amor? Tem que estar ali. O irmão quer fazer uma proposta. Eu tenho uma proposta e tal, quer fazer valer tudo. Não queira fazer valer nada. A gente só tem proposta quando isso foi colocado aos pés do Senhor. Quando o Espírito Santo tem tocado nos corações, aí algum irmão levanta de forma espiritual. Ele levanta e fala assim: eu tenho uma proposta. E às vezes aquela proposta, Deus só queria que ele fizesse a proposta. Ela seria rejeitada mesmo. Ela seria até reprovada na eleição. Mas era para ele fazer a proposta, como canal de Deus, fazer feita a proposta. Aí não fica chateado quando a tua proposta não foi aceita. Deus te usou para fazer uma proposta. Assim como usou a igreja para rejeitá-la, ia haver um ensinamento naquilo ali. O amor está em tudo, tem que estar em tudo. Eu vou para uma reunião do departamento. Vá com amor, viva o amor. Eu estou usando exemplos burocráticos da igreja, porque são esses momentos que a gente esquece do amor. Viva o amor, de forma espiritual. Tome decisões espirituais. Se você for uma pessoa espiritual, significa que você está sendo amoroso. Não queira parecer teatral, aqui, terno, gravata. Gente, fazer personagem. Falar um texto. O pessoal viu aí teatro que aconteceu no final do ano, todo mundo arrebentou no teatro. Tu olhava para a pessoa nem parece que o fulano, parece mesmo o personagem, encarnou ali o personagem. Mas assim, nós não fomos chamados aqui para encarnar personagem. Nós fomos chamados para viver a verdade. Um amor de Jesus que me alcançou e te alcançou, te transforma, me transforma. Nós não somos personagens. Nós não somos pessoas que atuam e fazem o personagem Jesus. Não, nós somos pequenos Cristos, sendo transformados, moldados até o último dia. Deus nos chama para abandonarmos a hipocrisia, a aparência de religião. Jesus combateu os personagens religiosos. Você acha que ele não vai combater a gente se a gente não estiver sendo personagem? Uma das coisas que mais motivava Jesus ao enfrentamento eram os hipócritas e os personagens. Isso porque Jesus é aquele que demonstrou amor. Se você vai pregar, não pregue como pregadores, imitando pregadores. Se você vai cantar, não cante como cantores, imitando. Não imite pessoas, imite Jesus. Não tenha medo de não ser aceito. Jesus não foi. E se alguém reprová-lo ou não aceitá-lo, não é por causa de você, é porque você ergue Jesus, ergue o nome de Jesus. Jesus falou isso. As pessoas não vão nos odiar porque nos odeiam. As pessoas vão nos odiar porque odeiam Jesus. Ame como Jesus, esteja preparado. Não ceda, não tente ajustar, não tente adaptar. Não faça alteração no que Jesus falou. Viva plenamente. Que a gente possa então responder a esse desafio de amar como Ele nos amou, tornando o amor a nossa linguagem, a nossa identidade, a nossa missão, irmãos. Que a igreja seja instrumento do amor de Deus, que nós sejamos esse instrumento. Uma palavra para você não crente que está aqui, ou que acompanha pelo vídeo. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, significa que você ainda não entendeu o amor de Jesus, você não recebeu esse amor, você não creu nesse amor, você não se entregou e abraçou esse amor. Eu quero dizer para você uma coisa: o Espírito Santo está nesse lugar e está atuando nos corações. Entregue-se a Jesus, renda-se ao amor de Jesus. Permita ser transformado e inundado de um amor que transcende toda a realidade que você possa estar vivendo. Ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja lutando, você vai vencer, porque Jesus venceu por você. Uma palavra para você, irmão aqui, cristão, que entende: eu estou me esforçando, estou lutando. Queria deixar claro, irmão, uma coisa: é hora de vivermos de forma coerente, é hora de vivermos de forma plena com relação ao amor. Todo dia é dia disso. Hoje é dia de quê? Dia do Senhor, então dia de amá-lo e de amar os nossos irmãos. Amanhã, segunda-feira, dia de trabalhar, amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos, amar os da nossa casa, amar ao Senhor. E todos os dias é dia de amar, é dia do amor.
que a gente possa viver coerente com o amor de Jesus, de forma coerente com a fé que a gente professa. Eu peço, faça uma avaliação da sua vida aqui hoje, nesse momento. Será que nós temos conseguido viver isso de forma plena? Talvez você perceba momentos que não está conseguindo. E eu quero dizer uma coisa: hoje é o dia de corrigir, de consagrar, de reforçar, de aperfeiçoar isso. Eu não gosto de fulano. A Bíblia não falou nem para gostar, ela falou para amar. Ninguém mandou gostar. Mas eu não consigo amar porque eu preciso gostar. Calma aí. E eu como comida, eu como tudo o que eu gosto, e eu não como o que eu não gosto. Não, quando eu como comida, eu como a comida que gosto, que não gosto, porque faz bem, porque precisa. O amor faz bem. E você vai só fazer o que você gosta? Se eu fizesse só o que eu gosto, queridos, talvez eu não estivesse aqui pregando, talvez eu estivesse ainda na praia, talvez eu estivesse em outro lugar. Nós não fomos chamados para fazer o que gostamos. E amar não é amar só quando gostamos, é amar em todo momento. A Bíblia toda vai falar de amor. Paulo vai falar de amor, João vai falar de amor, Pedro vai falar de amor. Por quê? Porque Jesus falou de amor e viveu o amor. Porque a lei se resume ao amor. Portanto, meu irmão, para você que é cristão, está lutando, consagre-se. Jogue fora todo o embaraço, toda a sua lista que impede de amar. Essa lista foi você que inventou, não está na Bíblia. Arrisca essa lista. Viva o amor de forma plena. O mundo está observando, mas mais do que isso, Deus está te capacitando. O mundo vai saber, para que seja atraído por Jesus, por causa do seu amor, por causa do amor da igreja, ainda que haja também perseguições. Queridos, esse é o tempo de viver esse amor. Esse é o tempo de anunciar o amor gracioso. E de forma ousada. Tenha ousadia. Não tenha medo. Não tenha temor nessa hora. Só vai. Só faz. Qual a dificuldade de só fazer? Não fica pensando muito não. Estou dizendo que não pode pensar, pode. Mas não fica trazendo à mente empecilhos. Só obedece. É como Pedro e Jesus. Jesus no mar, Pedro no barco, e Jesus estava ali. Eles tomaram um susto. Jesus falou que era ele, que era Jesus. E Pedro estava na dúvida e falou: se é o Senhor, manda eu ir. Manda eu ir até o Senhor. E aí Jesus falou: vem. E ele foi. Faça isso. Jesus fala: vem, vá. Vá. Não olha para onde você está pisando, não, vai. Porque Jesus falou: vem. Não fica procurando para enxergar alguma coisa, não. Olhe para Jesus. É por Ele que você enxerga. Tu está olhando para o chão, procurando buraco. Pedro, teve uma hora que Pedro então parou de olhar para Jesus e olhou para o vento, olhou para o mar, olhou para as dificuldades, e aí ele começou a afundar. Não olhe para as coisas que possam impedir. Olhe para Jesus e nada vai impedir esse amor. Quem ama com intensidade, quem serve com alegria e proclama esse amor, significa que essa pessoa está vivendo e pregando a mensagem da cruz. Que as nossas vidas sejam um reflexo da glória de Deus, irmãos, que é o alvo principal. Que a gente possa, com a nossa vida e tudo que implica viver, inclusive pregar, que a nossa vida proclame, impacte o mundo ao nosso redor, ainda que muitos vão rejeitar. Portanto, queridos, que a gente não se cale, que a gente não fique de lábios fechados e nem com a nossa vida escondida, mas que a gente se entregue e morra para viver. Vamos juntos, irmãos, como igreja, como discípulos de Jesus, continuar o que eles iniciaram, transformando esse mundo com o poder do amor que nos alcançou. Que Deus nos use poderosamente para a glória dele. Amém.